Boa tarde, pessoal. Hoje o assunto são as leis de Newton, né, que nós veremos, que você vai poder encontrar aqui no capítulo 4 do livro do Sears, tá? A partir da página 90. Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Primeiro, a noção de força. Então, o que vem a ser força? Força é uma grandeza vetorial, então tem direção, sentido, né, intensidade, unidade, e que representa a interação entre dois corpos. Então, dois corpos que interagem, se empurram, se puxam, né? Então, estão trocando força, tá? E essa interação acontece nos dois objetos, então você vai ter uma força em cada um deles. Ela é capaz de provocar deformação, então você bate num objeto e ele deforma. Pode provocar equilíbrio ou pode perturbar o equilíbrio, né? E pode provocar aceleração. Mas aí a aceleração é um efeito da força resultante. Quando você aplica uma força resultante sobre um objeto, ele vai ser acelerado. E aí vamos detalhar então a visão do Newton para isso. Então, primeira lei: todo o corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, até que sobre ele atue uma força resultante. Então, se a resultante for nula, botar em repouso ou tá movimento retilíneo uniforme. Então, pode haver movimento, né, mesmo com força resultante nula, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver isso aí. Então, imagine que você tem um paraquedista, né, e ele desce num movimento retilíneo e uniforme, né? Então, vamos lá, vamos imaginar aqui o seguinte, né? Movimento retilíneo e uniforme, força resultante é nula. Tá. Mas quais são as forças que atuam no paraquedista? Você vai ter aqui força-peso, que atua sobre ele, a Terra está puxando, né? Ao mesmo tempo em que você tem aqui uma força de resistência que o ar está aplicando. Então, aqui uma força de resistência do ar. Então, a força de resistência do ar, ela equilibra a força-peso, né? Ao mesmo tempo em que a força-peso está equilibrando isso aqui. A resultante vai ser zero. E aí ele consegue realizar o movimento retilíneo uniforme. Então, pode ter movimento mesmo, né, com resultante zero, tá? Isso é interessante você notar. Não precisa ter força resultante diferente de zero para ter movimento. Uma outra situação, você tem aqui um carrinho, né, e ele executa um movimento retilíneo e uniforme, né? Quais são as forças que atuam sobre ele? Então, você vai ter aqui força-peso, né? Aqui você vai ter, né, a força normal, né? O motor está empurrando ele aqui para frente, então você vai ter uma força motora. Tem resistência do ar, então vai estar sofrendo aqui uma resistência do ar. Mas se o movimento é retilíneo uniforme, então você vai ter, ó, força e resistência do ar com força motora se equilibra, normal e peso também. A força resultante é nula e ele segue no movimento retilíneo uniforme, tá? Então, para ter movimento, né, num retilíneo uniforme não precisa ter resultante. Veja, eu não estou dizendo que não tem força. Força tem. Na verdade, você não consegue imaginar um objeto que não esteja atuando sobre ele uma força, né? Então, é só a respeito da soma. A hora que você soma todas as forças, deu zero, então aí ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Tá? É isso que diz aí a primeira lei. Já a segunda lei, né, ela vai dizer o seguinte, ó, tem força resultante não nula. Então, aí você vai ter que essa força resultante não nula vai ser igual a massa vezes aceleração. Então, isso está dizendo para a gente qual é o significado físico de massa. Massa é a resistência que um corpo oferece a ser acelerado. Tá? Ainda que se fale que é quantidade de matéria e que se tenha uma relação entre a quantidade de matéria e a massa de um objeto, o massa ela está aqui relacionada com o efeito dinâmico, resistência a ser acelerado. Então veja, vamos discutir essa ideia. Você tem que força resultante igual a massa e aceleração, tem aqui dois objetos, M1 e M2, né? E sobre eles estão atuando forças iguais, forças resultantes iguais, né? Então, como você sabe que
força resultante é igual a massa vezes aceleração, então você tem que massa é a razão entre a força resultante e a aceleração. Então, quem tem, né, a menor massa é porque tem, ou melhor, quem tem a menor aceleração é porque vai ter a maior massa. Então, ao comparar aqui, eu vejo M2 teve a menor aceleração, então a massa M2 é maior que a massa M1. Então, massa está relacionado, né, com a ideia de aceleração. Tá? Essa que é a visão do Newton. Né? Terceira lei, princípio da ação-reação. Então, toda vez que um corpo atua sobre outro, ele recebe como reação uma outra força de mesma natureza, intensidade e direção, porém de sentido oposto. Né? Então, vamos discutir um pouquinho, né, isso aí. Então, por exemplo, você vai ter Terra e Lua. Né? Então, você tem, por exemplo, aqui você tem a Terra, né? E aqui você tem a Lua. Então, a Terra atrai a Lua, ao mesmo tempo que a Lua atrai a Terra. As duas forças têm a mesma direção, a mesma intensidade, mas o sentido é trocado. Então, eu estou colocando um sinalzinho de menos. Né? Ou então, você, né, tem aqui uma superfície, né, e você joga, né, sobre essa superfície uma bolinha. A bolinha vem aqui e bate. Quando ela bate, ela vai aplicar na parede uma força F, ao mesmo tempo em que ela recebe como reação uma outra força, menos F. Né? Veja, ao aplicar uma força aqui na parede, ela pode deformar um pouquinho a parede. Quando a parede aplica uma força nela, ela deforma também a bolinha. Né? Então, o par de forças ação e reação tem o mesmo nome, a mesma intensidade, né? E sentidos opostos. E aí, né, vamos já antecipar aqui uma situação. Você já deve ter visto o sistema de bloquinhos, em que você tem, por exemplo, aqui um objeto rodando, né? Aqui você tem um fio, né, que está amarrado aqui a um outro objeto. Então é comum, né, vir aqui e falar, olha, aqui você tem uma tração T e aqui você tem uma tração T. Tá? A intensidade pode ser a mesma, mas isso não pode ser o vetor T e esse o vetor T. Por quê? A direção é diferente. Então você vai escrever com flechinha em cima, como vetor, tração T1, tração T2. Você não vai fazer isso, você vai colocar só a intensidade. Então a intensidade, então aí aqui vai ser T e aqui vai ser T, porque eu estou falando da intensidade do vetor. A intensidade é a mesma, tá? Mas o par de forças, né, ele tem o mesmo valor, né, a mesma intensidade. Vamos classificar as forças. Então você pode classificar as forças como de campo, né, que são ações à distância, então peso, força eletromagnética, força nuclear tem dois tipos, né, ou então força de contato, aí tem uma infinidade, normal, atrito, tração, força elástica, tá? Aqui a noção dinâmica da força, como a resistência e aceleração, que a gente já acabou de comentar, né? E força-peso. Né? Então, o que é a força-peso? Força-peso é a força, é o par de forças que o objeto troca com o planeta. Né? Então, vamos ver isso. Então, veja, imagine que você tem aqui alguém que tem 50 quilogramas de massa. Como o peso é massa vezes gravidade, supondo que o G vale 10, né, você vai ter que a intensidade da força-peso vai ser 50 vezes 10, vai dar 500 newtons. E aí, né, foge um pouquinho da linguagem comum que a gente tem no dia a dia. Se alguém pergunta para você qual é o seu peso, você não vai falar 500 newtons. Você dá uma resposta em quilograma, tá? Mas aí você está falando a massa, você não está falando o peso. O peso é a intensidade que é trocada com o planeta Terra. Na verdade, como o peso é um vetor, é uma força, você devia falar assim, olha, ele é vertical para baixo, né, e tem 500 newtons. Né? Só que ia ficar uma conversa bastante estranha para você usar no dia a dia. Né? Então você responde como se fosse massa, mas não é. Peso é medido em newton. Tanto é que você vai ter que, como
a unidade, né, do peso vai ser o newton, da massa é o quilograma. Instrumento de medição. Para medir peso, você vai usar um medidor de força, que é o dinamômetro. Para massa, é uma balança que compara dois padrões. Tá? Peso é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar. Repare também, quando eu digo dinamômetro, não é aquela balança, né, que você está acostumado a ver na farmácia ou, por exemplo, como símbolo da justiça. Dinamômetro, basicamente, o que é? É uma mola, né, que você está aplicando uma força, ela está deformando. Está mais para aquela balança que você usa quando vai pescar para medir a massa do peixe. Né? Então você tem, olha, esse exemplozinho aqui é bem bonitinho. Ó. Você tem aqui uma mola, né? Você põe um objeto e ele deforma a mola. E aí tem um indicadorzinho que mostra para você o valor, tá? Então quem mede peso, né, é quem mede força, é o dinamômetro, tá bom? Já que a gente falou em força elástica, né? Qual que é a lei que rege a força elástica? É dada pelo Hooke, que era contemporâneo do Newton. Força elástica é menos K delta X. Então, delta X é a deformação, K é a constante da mola. K está mostrando se a mola é uma mola fácil ou difícil de você amassar ou comprimir. Quanto maior for o valor do K, né, maior vai ser a força que você vai ter que fazer para ter a mesma deformação. Tá? Então, você tem que força elástica é igual a Kx ou K delta X. Aqui você tem um diagrama, né? Você pode perceber que a relação ali é uma equação do tipo y igual a x, é uma reta inclinada que passa pelo zero. Essa constante cada mola você pode encontrar como uma relação entre esse cateto e esse outro. Né? Então, entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo alfa, e portanto ele é igual a tangente de alfa. Tá? A unidade é newton por metro, quer dizer, vai mostrar quantos newtons vai ter que fazer de força para obter uma deformação de 1 metro. E aí, portanto, você já pode imaginar, né, que uma unidade prática que vai surgir vai ser newton por centímetro, que vai mostrar quantos newtons tem que aplicar para obter, né, 1 centímetro de deformação. Tá? Bem, vamos fazer um exemplo. Né? Então, considere uma caixa em repouso sobre uma superfície horizontal perto da superfície terrestre. Mostre, através de um esquema, as forças que aparecem nos vários corpos. Então, né, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Bem, como você pode perceber, eu fiz o desenho dos corpos separadamente, né, o objeto e a superfície, e aí eu vou marcar. Né? Veja, o desenho não é esse, aquele desenho que a gente tem está um sobre o outro, mas por princípio, eu desenho separado para poder anotar a coisa aqui com espaço. Então, veja, ó, eu tenho aqui, né, a força-peso, que quem está aplicando, quem que é? O planeta. Então, lá no centro da Terra tem a reação dessa força-peso. A força-peso que está apontando para cima. Né? No objeto é para baixo. Tá? Se ele quer só as forças que atuam nos dois, então aí eu não marco essa. Essa aqui vai ficar para fora. Tá? Aí, né, o objeto aplica na superfície uma força para baixo, uma força normal. E a superfície responde aplicando nele uma força normal que é para cima. Veja, se aquela é normal, essa aqui vai ser então menos n. O menos só para mostrar que o sentido está trocado. Tá? Bem, se está ali em repouso na mesa, uma equilibra a outra. E aí você vai ter que a força resultante é zero, né? Mas você não precisa marcar a força resultante, ele me pediu para marcar força. Tá? Então, reação de peso não é normal, reação de peso é peso, reação de normal é normal. Tá? Essas são as forças que atuam aí no sisteminha. Tá? Vamos para o próximo. Uma mola helicoidal de comprimento natural 20 centímetros pende verticalmente quando é presa pela extremidade superior. Suspendendo um corpo de massa de 200 gramas pela extremidade inferior, o seu comprimento passa a ser 25 centímetros. E ele quer saber qual é a constante elástica da mola. Bem, então vamos lá, vamos fazer, né, esse exercício. Então,
Deixa eu só pegar aqui o desenho. Então, vamos lá, né? O que está acontecendo? Quem que é esses 5 centímetros aí? 5 centímetros que está aqui, né, é justamente o seu ΔX. E você tem aqui o peso, que é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso é igual a 0,2 vezes 10. Vamos supor que o G é igual a 10. Isso vai dar 2 newtons. Então, veja, aqui nesse objeto você vai ter 2 newtons para baixo e ele ficou parado aqui. Então, 2 newtons para cima. Tá. E eu estou estudando a mola. Então, na mola, tá, esse objeto está puxando, não é com o peso, é com uma força elástica. Tá? Então você vai ter aqui uma força elástica e a intensidade dessa força elástica vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Bem, se você pegar a lei de Hooke, você sabe que força elástica, né, é igual a K delta X. Então, 2 é igual a K, né, vezes o quê? 0,05. Tá? Então, essa constante aqui, ela vai ser 2 dividido por 0,05. Tá ok? Então, então isso aí vai dar 40 newtons. Tá? Bem, está calculada a intensidade, então isso aí vai ser resposta C, né? Porque 40 newtons, tá? É a resposta C. Então, tá feito. Outro exemplo. A figura a seguir representa, em escala, as forças F1 e F2 que atuam sobre um objeto, cuja massa é de 1 kg. Então, determine o módulo da força resultante que atua sobre o objeto e o módulo da aceleração da força que a força resultante imprime ao objeto. Então, vamos lá. Esse aqui eu não vou usar na mesinha, porque eu desenho muito mal lá, vou fazer aqui mesmo no PowerPoint. Então veja, ó, você tem aqui as duas forças, você vai encontrar a resultante. Então para isso você podia usar, por exemplo, regra da linha poligonal. Coloca a cabecinha do F1 no rabinho do F2, essa é a resultante, é só contar quadradinho. 1, 2, 3, força resultante igual a 3. Aí você passa para o próximo passo, que é achar a aceleração. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Né? Você tem que a massa é igual a 1, a força resultante ela é igual a 3, né? Então a aceleração vai ser igual a 3, tá? 3 metros por segundo ao quadrado. Está feito. Mas você podia encontrar a resultante de um outro jeito. Você podia, por exemplo, ter usado a regra do paralelogramo. Então, por essa extremidade você desenha uma linha paralela a esse vetor, por essa extremidade uma linha paralela a essa. E pega a força resultante na diagonal. E, de novo, você conta quadradinho. 1, 2, 3, força resultante igual a 3. Item A está feito. Como que você acha a aceleração? Do mesmo jeito que a gente fez, né, agora há pouco. Então, a aceleração é igual a 3. Uma outra maneira que você tem de trabalhar é usando os vetores I e J que a gente viu em uma aula passada. Então, você tem aqui, né, os vetores, né? Então, quem que é o I? Olha, você vai ter aqui que esse vetor F1 ele é 3i mais 2j, né? Porque o j estou imaginando aqui nessa direção e nessa outra. O F2 é menos 2j, na hora que você soma sobra 3i. 3i quer dizer que a intensidade é 3. E a aceleração você faz do jeito que a gente estava fazendo antes. Tá? Outra aplicação das leis de Newton, e aí eu já estou pegando um pouquinho já do capítulo 5, é você conseguir decompor a força-peso, né, quando você tem um plano inclinado. Então, para isso, vamos lá. Então, eu tenho aqui um desenho ampliado, né, e vou fazer o seguinte, né, tem ali o ângulo θ e quero encontrar esse ângulo θ próximo a essa região. Então, para isso, eu vou pegar aqui esse eixo, vou prolongar o eixo aqui.
Então faz de conta que isso aqui é uma linha reta. Aqui é θ, aqui é 90. Então isso aqui é 90 menos θ, tá? Aí você pega agora, prolonga aqui o peso, aqui é 90, né? Aqui é 90 menos θ, então esse ângulo aqui, ele vale θ, tá? Achou o ângulo, agora ficou fácil, né? Porque aqui é 90, então você vai pegar, esse cara é o cateto oposto ao θ e esse é o outro adjacente. Então, se você pegar a definição, né, do que vem a ser o cosseno de θ, cosseno de θ é o cateto adjacente, πy sobre P. Quer dizer, πy é igual a P cosseno θ. E se você pegar a definição do que é seno, seno é o cateto oposto é esse segmento, e ele tem o mesmo tamanho que esse outro aqui, ó, que é o px. Então isso vai ser px sobre P. E aí, px é igual a P seno θ. Então tá aí a demonstraçãozinha da decomposição, tá? Eu diria o seguinte, vai estudar essa parte, refaz esse desenho e procura o ângulo θ. Aí a partir daí ficou fácil, né, de fazer o resto. Bem, roldanas. Você tem dois tipos de roldanas. Então você tem roldana fixa e roldana móvel. O que vem a ser a roldana fixa? Ela inverte o sentido da força que você faz. E a roldana móvel é a que te permite ter uma vantagem mecânica. Por exemplo, imagine que você tem aqui esse objeto, você quer erguer e está usando esse sistema de roldanas. Então, a força que você aplica aqui no cabo, né, como o cabo passa aqui ao longo desse objeto, veja, olha, ela vai ser duplicada aqui. Então, você puxa com uma força F, aqui vai ter uma força 2F. Por quê? Porque está amarrado ali no teto. Então, quem colabora, né, com uma força F é o teto. Ou ainda, vamos imaginar que isso é uma sacola, aqui você tem duas alças. Quem segura uma alça, segura metade, né, do peso. Estou imaginando que isso aqui está em repouso, né? Você tem outras situações em que não vai ser isso, mas você vai ter a força T que vai estar sendo aplicada aqui, vai ser duplicada, tá bom? Obviamente, não tem milagre, quer dizer, se você está fazendo uma força menor, o trabalho vai ser o mesmo. O trabalho, quando eu digo, o que é? É o produto entre força e deslocamento. Então, força vezes deslocamento continua sendo a mesma coisa. Se você faz uma força que é metade da que você fazia, o deslocamento vai ter que ser o dobro, tá? Outro caso que costuma aparecer, né, quando você estuda as leis de Newton, são exercícios que envolvem uma situação inusitada, que você tem uma balança dentro de um elevador e a pessoa sobe na balança. Em situações reais eu nunca vi isso, né? Mas em exercício de física vira e mexe acontece. Então você tem aqui, né? E aí você pode ter três situações. A normal é maior que o peso é maior que a normal, as duas têm a mesma intensidade, tá? Então vamos ver aqui o seguinte: primeira situação, normal igual ao peso. Então, se normal é igual ao peso, a força resultante vai ser nula. Se a força resultante é nula, a primeira lei de Newton diz que o movimento ou é repouso, ou melhor, ou é retilíneo uniforme ou é uma situação de repouso. Agora, pode ter, né, a normal maior que o peso. Se a normal é maior que o peso, ele pode estar sendo acelerado para cima, ou ele pode estar indo para cima sendo brecado, né? Tem ainda a situação em que o peso é maior do que a normal. Então ele pode estar descendo cada vez mais rápido, movimento acelerado para baixo. Ou ele podia estar indo para cima, mas está sendo brecado, tá? Tem ainda um caso particular, de quando ele está descendo aceleradamente, dessa aceleração ser igual à da gravidade. Quer dizer o quê? Que o elevador despencou. Então, se o elevador despencou, você passa a ter o que se chama de situação de imponderabilidade. Quer dizer, está ele lá, ele despencou. Imagine que você tire uma caneta do bolso nessa hora, né? E larga ela na tua frente. Então, o elevador despenca, você despenca e a caneta despenca. O movimento relativo é zero. Você podia até pensar, pô, parece que acabou a gravidade. Não, não acabou. Está todo mundo despencando junto. Mas nessa situação, se você quisesse medir a massa disso aqui numa balança, você não ia conseguir, né? Você ia, ela não,
parece que acabou a força-peso. Não, não acabou. Tá todo mundo se movimentando junto. É o que acontece com o astronauta que está lá na estação espacial. Ele faz, né, essa brincadeira, ele põe uma caneta na frente dele e ela fica flutuando. Bem, o que está acontecendo? A mesma coisa. Está todo mundo em órbita, realizando o mesmo movimento, sujeito à mesma aceleração, né? Então, aí você não tem o que se chama de imponderabilidade. Outro tipo de exercício que aparece na hora que você está fazendo um estudo, né, das leis de Newton é o sistema de bloquinhos, tá? E aí entra aquilo que eu estava falando. Quando você vai resolver, você vai desenhar separadamente os blocos. Tenha 2 blocos, 3 blocos, seja quantos for. Você vai desenhar as forças que atuam em cada um dos corpos do sistema. Vai escrever a segunda lei de Newton para cada um deles. E vai resolver o sistema de equações que é obtido. Via de regra, desse jeito você consegue resolver a maior parte dos exercícios. Então vamos ver um exemplo. Você tem aqui, né, o corpo A com massa 6, o corpo B com massa 4, né? E quer saber qual é a intensidade da aceleração e a intensidade da ação no fio. Então o que você faz? Primeira coisa é desenhar separadamente os corpos. Depois você vai marcar as forças. Então no corpo A tem tração, peso e normal. Peso e normal vão se equilibrar. No corpo B você vai ter peso e tração, né? Então, agora escrevendo que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, para esse primeiro você vai ter que tração é igual a massa do A vezes a aceleração. E para o B, vai ficar peso de B menos tração é igual a massa de B vezes aceleração. Aí já pode começar a substituir os valores, né? Então, você vai ter que tração menos 6 é igual a e 40 menos T é igual a 4A. Veja, você tem agora um sistema de equações com 2 incógnitas e 2 equações. Então, você pode resolver isso aqui. Basta você somar as 2 equações. E aí você vai ter que 40 é igual a 10A, né? Então, quer dizer que a aceleração é igual a 4. E, portanto, isso quer dizer que a tração vai ser igual a 24. É só você substituir e encontrar. Tá bom? Passando para o próximo exercício, então vamos lá. Da base de um plano inclinado de ângulo θ com horizontal, um corpo é lançado para cima, escorregando sobre o plano. A aceleração local da gravidade é g, despreze o atrito, né? E ele pede para você encontrar a aceleração do objeto. Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Bem, a gente acabou de ver, né, que a componente, né, px é igual a p seno de θ. Tá. Mas veja, ó, o PY ele se equilibra com a força normal que vai estar aqui, né? Então, se equilibrou. O peso ele foi decomposto, então ele já também não está mais aqui. Tinha o PY e o PX. Então, sobrou quem? Sobrou o PX, ó. Ele é a força resultante. Então, você tem que força resultante é igual ao Px. Então, massa vezes aceleração é igual a mg seno de θ. Então, né, vamos simplificar. Então, a aceleração é igual a g seno θ. Tá? Tá feito. Então, isso aí é a resposta E. Né? Tá feito o nosso exercício. Outro exercício. Esse exercício aqui ele coloca um sistema de roldanas, dá que a massa do corpo que está pendurada na roldana móvel é 2, quer saber a massa do corpo de M1, né, que mantém o sistema em equilíbrio. Então, vamos lá, vamos ver. Como eu tenho, né, uma situação de equilíbrio, então eu posso dizer que a força resultante ela é nula, tanto no corpo A como no corpo B. Então veja, ó, nesse cara aqui atua uma força-peso de 20 newtons, que está sendo equilibrada pela tração que você tem aqui. Então, você tem que 2T é igual a 20 newtons, T é igual a 10 newtons. Tá. Mas essa força está atuando aqui, né? Isso é a tração T.
E aqui você vai ter o que? O peso desse corpo, que é massa vezes gravidade. Então, isso aqui vai ficar como massa 1 vezes G, que é igual a 10. E, portanto, massa 1 vezes 10, que é igual a 10. Massa 1 igual a 1 quilograma. Tá? Então, você consegue equilibrar um objeto com um outro que tenha metade da massa dele. Tá? Quando você está usando um sisteminha como esse. Né? Interessante. Dois blocos de massas M1 e 2 são ligados através de um fio que é inextensível, de massa desprezível, que passa por uma polia ideal. Então veja, ele está imaginando uma situação bem idealizada, né? O corpo 2 está sobre uma superfície plana e lisa, então não tem atrito, e desloca-se com aceleração de 1 metro por segundo. Determine a massa M2, sabendo que M1 é igual a 1 kg. Então a aceleração também é do M1. Então vamos desenhar separadamente os corpos. Então, você vai ter aqui o corpo M1, né? Nele atua peso e tração. No M2, que está sob a superfície, você tem peso, normal e tração também. Veja que eu não estou marcando o vetor, estou marcando a intensidade. Né? E aí, vamos lá, vamos colocar aqui a força resultante. Tenho que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, para esse cara aqui que está descendo, né, com aceleração, vai ficar o quê? Peso menos tração. Então, vai ficar peso dele menos tração, que é igual a massa dele que ele deu, que é 1 vezes A. Na verdade, eu já poderia ter colocado até mesmo o peso, né? Porque se a massa é 1, o peso é igual a 10. Né? Para o outro corpo, vai ficar tração, porque peso e normal vão se equilibrar, é igual à massa do outro que eu quero achar, vezes a aceleração. Né? Então, olha, você tem um sistema. E ele falou que o valor da aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se você substituir esse valor aqui nessa equaçãozinha, você vai ter que 10 menos t é igual a 1. Então, isso quer dizer que a tração é igual a 9 newtons. Né? E aí você substitui nessa outra. Você tem que 9 é igual a M2, né, vezes 1. Então, o M2 é igual a 9 quilogramas. Está feito. Tá? Então, o que eu usei? Desenhei separadamente, marquei as forças em cada um deles, escrevo para cada um deles que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E aí tá feito, né? Você cai nas equações, monta o sistema e é só resolver o sisteminha. Prende-se ao teto de um elevador um dinamômetro que sustenta em sua extremidade um bloco metálico de peso igual a 12. Né? O dinamômetro, porém, marca 16 newtons. Então, nessas condições, o que está acontecendo? Então, vamos ver aqui o seguinte, olha, você deve ter peso, né, que você tem aqui, é de 12 newtons. Né? E para cá, você tem 16. Bem, então você tem uma força resultante que é igual a 4 newtons para cima. Então, ou isso é, né, um movimento acelerado para cima, né, ou um movimento retardado para baixo. É uma das duas situações, tá? Então, vamos lá. Você vai ter, está em repouso? Não. Velocidade constante também não. Está subindo e aumentando? Sim, né? Então é essa a resposta. Bem, continuando. Tarefa. Tem que ler o capítulo. Não tem jeito, porque agora você tem que começar a formar conteúdo. Né? Você tem que entender o que é força, qual é o conceito. Então tem que ler, gente. Não tem como. Tá? Por falar em ler, parece que dá para você baixar o livro no celular. Eu tentei e não consegui, mas aí, né? Pode ser que eu tenha dado alguma marcada. Mas tem como você baixar um aplicativo da biblioteca Pearson, né? E baixar o livro. Então aí você não precisa ficar conectando com a internet.
tá? Fica ele já no seu celular. Tentar fazer os exercícios, né? E não são tantos, né? Você vai ver aí tem o quê? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 exercícios, tá bom? E aí você fotografa e manda para mim lá no Moodle.